Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje vamos utilizar o circuito integrado 34063 para fazer um conversor DC-DC do tipo Boost, ou seja, para dar um ganho de tensão, um step up. Vamos ver como funciona o projeto detalhado passo a passo e o teste prático. Deixe o seu like. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil, precisa de transformadores toroidais ou indutores toroidais para o seu projeto, toroid.com.br. Veja aqui o link na descrição e faça a cotação dos seus transformadores e indutores com a Toroid. Também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Invista em componentes e na sua compra utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! O MC34063A é um circuito integrado dedicado para o desenvolvimento de conversores DC-DC. Eu estou com o datasheet dele e já fizemos um buck, ou um step down, utilizando o componente, projeto passo a passo. Com ele conseguimos correntes de saída até 1.5 amperes, tem uma faixa de 3 volts a 40 volts e frequências até 100 kHz, uma precisão de 2% da referência. Muito bom, características bem interessantes para um circuito integrado de baixo custo. Você encontra na Tiger Comp, inclusive. Nós vamos fazer aqui o projeto detalhado do conversor Step Up. Você encontra na página 5 a topologia, com poucos componentes externos. Você faz o projeto aí. E o que é mais interessante é que você pode seguir o quadro de projetos que é fornecido no próprio manual do fabricante, que está mais aqui para baixo. Veja que temos o Step Down, um conversor buck, que já projetamos em uma clássica passada, e tem também o inversor, para você ter tensões negativas com o componente. Podemos projetar em uma clássica futura, caso você queira. Então já deixe seu pedido aqui embaixo. Também deixe like para eu saber se você está gostando do conteúdo. Aqui mais abaixo nós temos a tabela de projetos. Nesta primeira coluna é o Step Up, que é o Boost, conversor DC-DC do tipo Boost. Tem o Step Down aqui, segunda coluna, e o inversor na terceira. Equação e o resultado da equação. Então, para calcular T1 por Toff, é essa equação aqui. T1 mais Toff é 1 sobre F, que é o inverso da frequência, ou seja, o período. Toff tem essa equação, T1 tem essa, CT é o capacitor responsável pela frequência que queremos, é esta equação. Corrente de pico no chaveamento. O resistor limitador de corrente, tem esta equação aqui. A indutância mínima, nos baseamos nesta equação. Capacitância de saída para tensão de ripple desejada. E os resistores utilizam esta relação aqui para todos os casos. 1.25, que é uma tensão de referência interna, vezes 1, mais R2 por R1. Seguindo estes passos, nós projetamos facilmente o nosso Step Up. Você pode ver aqui o R2 e o R1. Este já é um exemplo de uma entrada 12 volts, saída 28 volts, 175 mA de corrente. Características bem interessantes, como você pode ver. Vamos para o passo a passo. Eu deixo esse PDF junto com o datasheet, junto com o diagrama esquemático final do nosso circuito. Clique aqui na descrição em mostrar mais. Faça o download do pacote de arquivos dessa aula. Vamos projetar um Step Up para 35 volts de saída, uma corrente de saída de 120 mA, uma corrente já bem interessante para acionar diversas cargas. Tensão mínima de entrada 12 volts e máxima de entrada 18 volts. Variando essa entrada de 12 a 18, eu preciso manter a saída constante em 35 volts. Frequência 50 kHz, tensão de ripple 25 mV e a potência de saída é a tensão de saída vezes a corrente, deu 4,2 watts.
Eu vou utilizar o diodo Schottky 1N5819, fácil de encontrar também e baixo custo, excelente para esta aplicação, inclusive o próprio fabricante sugere esse dispositivo. Primeiro fazemos o cálculo da razão entre T1 e Toff, que é esta equação aqui, lá naquela tabela. Peguei daquela tabela, coloquei os dados que eu quero aqui. Vout é 35, VF é no datasheet do 1N5819, que é 0,55, sua tensão na condução, tensão direta, vem em mínimo 12 volts, embaixo vem em mínimo 12 menos tensão de saturação do transistor interno do componente, 34063, que no seu datasheet é 1 volt. São valores tabelados. Vamos resolver aqui a equação 35 mais 0,55 menos 12 dividido por 12 menos 1. 2,1409. Adimensional, pois é tempo sobre tempo. Período máximo, 1 sobre f, 20 microsegundos. 1 sobre 50 kHz. Cálculo de Toff, eu coloco nesta expressão. T1 é igual a razão entre T1 e Toff vezes Toff. Agora eu tenho a razão entre os dois, 2,1409. Rearranjo a equação e obtenho Toff, é o período, sobre a razão entre T1 e Toff mais 1. 2,14 vira 3,1409, que é esse denominador aqui. 20 micro dividido por 3,1409 dá 6,3676 microsegundos. T1, posso fazer 20 menos Toff ou aplicar na equação aqui, que dá na mesma. Então resulta em 13,6323 microsegundos. 2,1409 vezes 6,3676 micro, 13,6323 micro. Já temos alguns parâmetros, T1, Toff, período. Agora, o capacitor responsável por esta frequência. 4 vezes 10 na menos 5 vezes o T1. Então, fazemos 4 e 5 menos vezes T1, que é 13,6323 vezes 10 na menos 6. Deu 545,292 picofarad. Observe que temos 9 zeros aqui, e aqui é a região de pico, vezes 10 na menos 12, picofarad, portanto. Na prática eu posso utilizar um capacitor de 470 comercial, em paralelo com um de 100. Vai dar 570 pico, pouquinho acima significa uma frequência um pouquinho abaixo, mas não tem problema. Está próximo do valor que desejamos. Corrente de pico no chaveamento, aplico esta equação, 2 vezes corrente de saída, vezes T1 por Toff mais 1, que é o 13,1409, a razão entre os dois mais 1. Então, 2 vezes 120 mA, que dá 240, vezes 3,1409. 753,816 mA, corrente de pico no chaveamento. Com isso eu calculo a indutância mínima, que é esta equação aqui, tensão de entrada mínima menos V de saturação sobre corrente de pico no chaveamento vezes T1. Vamos fazer o cálculo. Em cima dá 11, 12 menos 1 deu 11, dividido por 753,816 mili, vezes 13,6323 micro, 1,98 vezes 10 na menos 4, 198,9 microhenry. Mínima indutância para que o circuito opere corretamente. Eu posso utilizar indutores um pouco maiores. No meu estoque eu tenho um toroidal de 300 microhenry, que é para 50 kHz. Então, por acaso, foi esta a frequência que eu arbitrei para o projeto. E nesse caso, vamos utilizar esse indutor, que tem uma indutância maior. Pode ser, não tem problema. Aqui, indutância mínima. Então, está tudo certo. E o resistor limitador de corrente é esta equação, 0,3, tabelado, dividido pela corrente de pico no chaveamento. Deu 0,39 ohms. 0,3 dividido por 753,816 mili.
0,3979. Eu vou utilizar na prática 6 resistores de 2,2 ohms em paralelo. 2,2 dividido por 6 dá 0,37 arredondando aí, então vai ficar bem próximo desse valor. Eu poderia fazer outras associações, por exemplo, utilizar resistor de 0,22 em série com 0,1, isso aí é a soma, resulta em 0,32, seria interessante botar mais um de 0,1, aí aproxima também. Então você pode fazer a associação desejada para chegar bem próximo deste valor aqui, para obter resistor limitador de corrente, para a proteção da saída do circuito. E o capacitor de saída, para minha tensão de Ripple, utiliza essa equação. 9 vezes corrente de saída vezes T-on, sobre a tensão de Ripple. 0,12 vezes T-on, dividido por 25 mili, vezes 9. 588 microfarad. Esse é o valor mínimo. Na prática, eu vou utilizar um capacitor de 2,200. Por quê? Porque eu só tenho este para tensão. Aqui você tem que ter esse cuidado em utilizar um capacitor com tensão de trabalho acima da tensão projetada. Como aqui são 35 volts, eu preciso pelo menos uns 50 volts de tensão de trabalho no meu capacitor de saída. Então, como eu não tenho 1000 microfarad, que seria um valor mais próximo, por 50 no estoque, está faltando, eu vou utilizar um 2,200. Vai reduzir ainda mais o Ripple, não tem problema. Então esse é o valor mínimo para garantir essa tensão de Ripple. Tá tudo certo. E aqui os resistores com aquela relação, para conseguirmos a tensão desejada, eu arbitro um valor, por exemplo 1K já comercial para R1, rearranjando a equação eu calculo R2, que é Vout por 1.25 menos 1 vezes R1, que arbitramos. Vai dar 27K, também é comercial. Então, olha só. 35 dividido por 1,25, menos 1, 27 vezes 1000, 27K. Caso não resulte um valor comercial, você pode utilizar o comercial mais próximo, vai ter uma pequena variação, ou apelar para um trimpote multivoltas ou alguma associação de resistores para deixar o valor fixo. O projeto é esse, é um passo a passo que inclusive você pode desenvolver um algoritmo no Octave, no MATLAB, em linguagem C, outra linguagem de programação, no Excel também, para agilizar os cálculos. Muito bom de utilizar esse circuito integrado. Resulta neste circuito que você vê aqui. Eu tenho ainda estes dois componentes para filtragem da minha fonte de entrada. Este 100 micro é a sugestão do fabricante, como você pode ver aqui, ó. VIN em 12 volts, tem um capacitor de 100 micro. Este 180 ohms no pino 8 é do próprio fabricante também, então mantivemos o valor. E os demais componentes foram calculados agora. Está aqui. Associação 470 com 100 picofarad para minha frequência. Capacitores de entrada. 180 ohms no pino 8 tabelado. O indutor que eu vou utilizar, 300 microhenry, 1.5 amperes, 50 kHz. Diodo, um N5819, resistores, 27K e 1K. 2.200 por 50 e mais um de 100 nano por 63 na saída para altas frequências. E os 6 resistores de 2,2 ohms em paralelo para termos o valor próximo do calculado para RSC. Agora é só ir para a bancada ver funcionando o nosso conversor Boost. Venha comigo! Tudo pronto para a nossa prática, está aí o conversor DC-DC com todos os componentes, belíssimo indutor toroidal que a Toroide do Brasil nos forneceu, o MC34063, capacitor de saída e os componentes conforme os nossos cálculos. Vamos fazer o teste aplicando inicialmente 12 volts com a fonte de bancada e drenando uns 100 mA para ver se conseguimos os 35 volts na saída. Depois vamos atingir os 120 mA previstos
e fazer uma variação de linha. Aproveitando, galera, lançamos recentemente o curso C++ completo WRKits. Se você quiser ficar profissional nesta linguagem de programação, veja o link aqui embaixo, aproveite que está na promoção de pré-venda com 50% de desconto. Dá uma conferida aqui em todo o conteúdo e invista no seu conhecimento, hein? Vamos para o nosso teste prático. Tenho aqui o Fluke 114 e o 15B. 15B é o amperímetro para a corrente de saída e o 114 vai medir a tensão de saída. Fonte de bancada 12 volts. Vamos aplicar aqui na entrada e depois eu vou fazer a variação de linha de 12 a 18 volts para ver se vamos manter a tensão em 35. Você não vê no vídeo, mas a carga eletrônica está ali em cima e eu vou ajustar para uma corrente de 120 mA para ver se mantemos os 35 volts corretamente na saída do circuito. Vamos ligar aqui os multímetros. Vou liberar a saída. Estou nesse momento drenando 100 mA e temos 35 volts, 35.26 na saída do circuito. Como você pode ver, está bem interessante o desempenho. Em 100 mA já conseguimos manter a saída em 35, aplicando uma entrada de 12 volts. Vamos aumentar até a corrente prevista para o nosso projeto. Aí está, 120 mA, mantivemos corretamente a tensão projetada. Sensacional! Você pode, olhando estas informações, fazer o cálculo da eficiência do conversor. Eu vou deixar como exercício para você. Quem quiser calcule, poste nos comentários aqui do vídeo. É bem simples. Potência de saída qual é? 35.13 vezes 120 mA. Potência de entrada é 12 vezes 440 mA. Então você faz potência de saída dividido pela potência de entrada vezes 100% e terá a eficiência deste conversor DC-DC. Vamos ver uma variação de linha agora. A variação de carga já vimos, vamos só aumentar um pouquinho. Veja que ele chega até correntes um pouco maiores, mas aí começa a cair um pouco a tensão. Ó, 140 mA, 33 volts. Não é ruim pelo fato de estarmos aplicando uma entrada de 12. Vou voltar para o 120. Aí, 120 mA. Vamos para a variação de linha agora. 13 volts na entrada, 35 na saída. 14, 15, 16, 17, 18. Então veja que eu vario a entrada e consigo manter a saída fixa em 35 volts com a corrente máxima prevista, que é muito bom. O circuito está funcionando bem nas duas situações. E é isso que precisamos no nosso conversor DC-DC. Uma pequena desvantagem desse dispositivo é que ele não é com ajuste de duty cycle, ele funciona com on-off do sinal PWM. Então isso pode trazer um pouco mais de ruído. Mas na prática aqui ele está funcionando maravilhosamente bem, como você pode ver. É interessante observar a queda do consumo quando eu aumento a tensão para compensar a potência de saída. Naturalmente teremos mais corrente na fonte de entrada em função da conservação de energia. Perfeito. Por fim eu vou ligar o osciloscópio aqui na saída do circuito. E é esse o sinal que temos, praticamente uma linha reta, estamos em 10 volts por divisão, 10, 20, 30, metade aqui desta gratícula vertical, então 35, está medindo aí na média 35.7 volts, bem interessante o funcionamento. E como dito, ele tem um pouco de ruído em função do chaveamento do MC
34063, que funciona com controle de on-off. Mais uma aplicação em nossa clássica de sexta. Se você tem interesse em se aprofundar nestes tópicos, conversores DC-DC, fontes chaveadas, tem o curso Fontes Chaveadas Iniciantes 1, também disponível. Veja aqui na descrição, está sensacional. Se ainda não fez, eu recomendo demais. Esse foi mais um vídeo de Engenharia Eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Se inscreva no canal, seja membro WR Kits. Obrigado a todos os membros que estão nos ajudando a manter este projeto. E também maratone os nossos vídeos, são mais de 3.500 vídeos aqui no canal. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Tenham todos um ótimo final de semana, bons projetos, aquele abraço e até a próxima.